Instrução. Muitas vezes nós descartamos instruções que nós não precisamos no momento, mas quando nós precisarmos delas, é mais difícil de nós encontrarmos. Nós temos que correr atrás e geralmente nós não encontramos aquilo que realmente nós precisávamos. Então eu te convido a aguentar um pouquinho comigo nesse vídeo até o final, que essa instrução é gratuita para a tua vida e vai fazer muita diferença na tua vida e na vida da tua família. Eu sou a Juliana Vaz e eu te convido a ouvir comigo a palavra de Deus. Que a paz esteja contigo e esteja com a tua casa e com a tua família. No capítulo 21 do primeiro livro de Reis, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que eu me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Presta atenção. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E o texto segue falando algumas coisas que Jezabel fez. Até então, parece que não tem nada demais o rei solicitar uma casa, que seria nos dias de hoje se o presidente ou se o governador, se o estado viesse nos pedir uma propriedade e nos pagar por essa propriedade, né? Acontece casos de o estado se apropriar ou buscar algumas propriedades que vão beneficiar o estado e ele pagar por essa propriedade, a pessoa tem que sair dali, né, e ir para outro lugar, mas o estado pagou, né? Então muitas pessoas ficam felizes, né? Porque são casas às vezes que talvez nem seriam vendidas por muito valor, mas o estado vem e compra por uma determinada quantia, né, significante, e a pessoa se alegra muitas vezes. Mas o que acontece é que Nabote é um homem fiel a Deus, e a palavra de Deus em Levítico dizia que a propriedade dos pais, a herança dos pais, ela deveria ficar na família. E Nabote, ele está cumprindo a lei de Deus. Sendo Acabe rei de Israel, ele conhece, ou deveria conhecer, as leis do Senhor. Porém, ele tenta aqui burlar uma das leis do Senhor. Isso vai trazer uma instrução para a tua vida. Eu quero te convidar, fica até o final, porque Deus vai falar contigo através dessa palavra. Olha o que acontece. A Bíblia diz que após esse texto que eu li, Jezabel, ela pega cartas e começa a escrever cartas selou aos anciões, os nobres de Israel. E ela forja uma mentira contra Nabote e ela levanta testemunhas falsas. Então ela faz um julgamento mentiroso, forjado, sobre a vida de Nabote, e ela leva testemunhas falsas, apedreja Nabote e fica com a sua vinha. Acabe era um homem que tinha tudo o que queria. Ele era rei,
Essa propriedade que ele tinha em Jezreel, a qual Nabote era vizinho, era uma das propriedades de Acabe, porque ele era o rei de Samaria, ele tinha muitas propriedades. E a Bíblia diz que ele coloca os olhos nesta horta porque acendeu um desejo no seu coração de fazer uma hortinha. Quantas vezes, talvez tu pense, o que eu tenho que pode incomodar alguém? Quantas pessoas têm tantas coisas, mas simplesmente o fato de tu sorrir incomoda. Simplesmente o fato, talvez, de tu ter uma família incomoda. Algumas coisas na tua vida, o fato de tu existir, muitas vezes incomoda pessoas, infelizmente. O que acontece com Nabote, um homem fiel, um homem justo, um homem temente a Deus, é que ele não teve a sorte de... Aliás, ele teve o dessabor de um dia o rei colocar os olhos numa coisa que tinha muito valor para ele, que ele estimava muito valor, que era a propriedade, a vinha dos seus pais, a qual ele cuidava com tanto zelo e com tanto amor. E nós podemos perceber aqui um rei que não tem postura de rei, um rei mimado, um rei que não soube ouvir um não. Quantas pessoas talvez tu conheça ao teu redor que não sabe ouvir um não? Quantas pessoas talvez que tem tanto, mas que tem te prejudicado por causa de pouco? O que para elas poderia ser pouco, mas para ti é muito. Isso acontece com Davi também. Quando Davi coloca os olhos em Batseba, mulher de Urias. Davi era rei. E ele tinha todas as mulheres do palácio, disse o profeta Natã, mas ele escolheu colocar os olhos em uma mulher que não era dele, era do soldado, um dos seus valentes, um dos seus soldados mais fiéis. E ele mata Urias por causa da sua mulher. Olha o que a inveja faz. A inveja cega as pessoas. Muitas vezes nós somos tomados, acometidos por sentimentos terríveis. E o que nós precisamos em nós para não nos assemelhar a esse tipo de pessoa, a esse tipo de gente, é identificar esse sentimento. Se porventura acontecer, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, é identificar um sentimento que pode nos trazer consequências terríveis para a nossa vida. Acabe vai sofrer um julgamento por causa disso que ele fez, e isso não vai ficar impune. A sua esposa diz para ele: agora come, bebe, alegra o teu coração, porque Nabote já está morto e a vinha já te pertence, a vinha já é tua. Talvez você me pergunte, irmã Juliana, mas Nabote era um homem justo e ele sofreu a consequência e Deus não protegeu ele, Deus não evita muitas coisas que entristecem o coração dele. Jesus mesmo disse que era necessário que o sangue do justo fosse derramado para que caia ainda mais toda a culpa sobre os injustos e os maus. Deus não é misericordioso? Sim, ele é com quem se arrepende e muda. Ele é misericordioso com quem se arrepende e é transformado. Mas, infelizmente, existem pessoas que são más, são perversas e elas não se arrependem. Coisa mais linda é para o Senhor quando nós entendemos que cometemos um erro e nós nos arrependemos desse erro. E nós passamos dali em diante a caminhar de forma diferente. Acontece que Acabe é um rei mimado. Acabe entristeceu seu coração após ter ouvido o não de Nabote. Acabe vai chorar no seu quarto. E a sua esposa, ela assume o lugar dele. Ela toma. Quantas esposas governam no lugar dos seus esposos?
Quantas esposas tomam atitudes no lugar dos seus esposos? Acontece que Jezabel, ela é uma mulher idólatra, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, cidade idólatra, país de região de idolatria. E Acabe casa com essa mulher, a qual não era lícito para os filhos de Israel se casar. Porque geralmente o que acontece é que as mulheres pervertem os costumes dos homens. E isso acontece. A mulher pode influenciar o homem para o bem ou pode influenciar o homem para o mal. A Bíblia diz que a mulher é uma ajudadora, é uma adjuntora do seu esposo. Ela deve orientar o seu esposo, ela deve ajudar. O esposo sábio e inteligente, ele escuta a sua mulher. E a Bíblia em nenhum momento fala que o homem deve usar de autoridade com a sua esposa e deve mandar ela como um robô para cá ou para lá, ou passar por cima dela como um tapete. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia menciona que Deus criou homem e mulher para caminharem lado a lado. Jesus menciona isso, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Cuidado com as instruções que tu tem recebido, porque instruções podem prejudicar. A Bíblia diz que Jacó houve uma instrução errada da sua mãe. A mãe de Jacó incita Jacó a mentir para o seu pai, para receber uma bênção, a qual Deus já tinha prometido. Então toma cuidado com as instruções que tu tem recebido de alguém. A mentira é um pecado terrível, principalmente a testemunha falsa. A Bíblia diz que Deus abomina a testemunha falsa. Muitas coisas Deus abomina, mas a testemunha falsa é terrível. Alguém que é capaz de inventar, de mentir para prejudicar outra pessoa. Já passei por isso muitas vezes. Recentemente, inclusive. Mas muitas vezes Deus se levanta por nós. Há casos onde Deus permite que toda a injustiça seja cometida, assim como foi com Nabote. Só que aconteceu que ambos morreram. Nabote morreu e logo depois Acabe também morreu. Só que Nabote ganha a eternidade com Deus no céu. E Nabote e Acabe, depois que a profecia se cumpre sobre ele, porque um profeta, ele é enviado por Deus e profetiza. Elias, o tisbita, ele vai falar com Acabe e ele profetiza para ele. Ele diz que os cães lamberiam o sangue de Acabe e da sua esposa Jezabel. E dali, Acabe não vai para a eternidade com Deus, mas ele vai passar a eternidade no inferno. Porque foi mau, foi perverso, foi cruel, foi um dos piores reis de Israel. Fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, se arrependia em alguns momentos, mas tornava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E acontece que muitas vezes nós estamos vivendo um ambiente cercado de inveja, cercado de maldade. Esse mundo é corrompido. Esse mundo é cheio de maldade e de corrupção. Infelizmente, até no meio da igreja nós encontramos, porque a igreja não está livre, a igreja é composta por pessoas e a Bíblia diz que o joio estaria no meio do trigo e ambos deveriam crescer junto, para que quando arrancasse o joio, não arrancasse também o trigo. Mas vai chegar o dia da colheita em que o Senhor mesmo vai fazer a colheita dos dois, ambos, joio e trigo. Só que o joio vai ser queimado no fogo como palha. E a Bíblia conta que este rei mimado, esse rei que não tinha postura de rei, esse rei que não tinha governo,
Este rei, ele morre e os cães lambem o seu sangue. Ele é comido, a sua esposa é comida por cães. E eu quero deixar essas palavras para a tua vida. Existe uma proteção para a tua vida. Existe uma direção para a tua vida. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor tem propósito na nossa vida. Nós vivemos aqui com um propósito de eternidade. Não pertencemos mais a este mundo. É só tu olhar ao teu redor, quantas coisas têm entristecido o teu coração. Quantas vezes tu tem pensado, tem olhado ao redor, tem dito, eu não pertenço a isso. Isso não pode ser normal. As pessoas estão ficando cada vez mais perversas, cada vez mais cruéis, cada vez mais sem misericórdia. Isso sempre aconteceu. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, isso aumentaria ainda mais. E nós estamos vendo esse cenário acontecendo. As guerras, a violência, dor, tristeza, doenças, peste, fome. Onde tem guerra, tem fome. Essas coisas têm acontecido. E eu quero te convidar a guardar a tua casa e guardar a tua vida. Porque nós não estamos ilesos de acontecer qualquer coisa com nós nessa terra. Mas há uma promessa na Bíblia Sagrada, uma promessa de eternidade para nossa casa e para nossa família. A oração te protege, a oração é proteção de Deus e é comunhão e relacionamento com Deus. A palavra de Deus é instrução para que nós tenhamos um coração parecido com o do Senhor, um caráter divino, um caráter como o do céu, que é o que agrada a Deus. E assim nós possamos conquistar a promessa da eternidade, de estarmos para sempre com Ele, e nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Um corpo glorificado. Cristo ressuscitou num corpo glorificado. Nossos corpos serão transformados. Nós não seremos espíritos para sempre. É uma promessa de ressurreição. Estaremos em corpo. E nós teremos uma vida eterna com o Senhor Jesus. E eu quero fazer esse convite para a tua vida, para a salvação, a tua salvação e a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Talvez tu tenha sido ferido, tenha sido machucado em alguma igreja, eu também fui e permaneço nela. Eu também fui ferida, machucada, eu, a minha casa, a minha família. Já sofri muito por coisas que eu não fiz. Mas o Senhor é quem nos justifica. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não saímos do lugar aonde Deus nos colocou. Nós não podemos sair o tempo todo de lugares onde as pessoas nos ferem. Se nos feriram no trabalho, pedimos demissão. Se nos feriram em casa, vamos embora, pegamos as nossas coisas e vamos embora. Se nos feriram na igreja, nós saímos da igreja. As coisas não podem ser assim. Não podem ser como a vida de Acabe, por exemplo, que não sabia ouvir um não. Nós precisamos ter maturidade para permanecer em determinados lugares, para o nosso crescimento, até que Deus permita que nós estejamos ali. Até o final, até Deus dizer um amém, até Deus dizer agora eu quero te trocar de lugar. Nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos que nós não vamos saber administrar. E se nós podemos tirar uma lição da vida de Acabe, é não fazer o que Acabe fez, é não invejar, é ter um coração reto diante do Senhor e administrar bem as coisas que o Senhor nos deu e já colocou nas nossas mãos, por menor que elas sejam, como fazia Nabote, que era alguém que tinha responsabilidade e cumpria a lei do Senhor, conhecia e cumpria, e infelizmente foi alvo da injustiça,
Mas se nós esperássemos só nesta vida, só nessa terra, seríamos os mais infelizes desse mundo. Porque nessa terra, a qualquer momento, tudo pode acabar. Mas quando nós esperamos em Deus, nós temos a certeza de que não terminou. A injustiça, ela vai ser julgada. Existem pessoas que acham que acabou e fim. E isso não traz nenhum padrão de moralidade para a nossa vida. Cada um pode fazer o que quiser. Se acabou e fim. As pessoas são livres para sair matando, para sair roubando, para tomar o que não lhe pertence, como fez Acabe, e fica tudo por isso mesmo. A nossa justiça na terra é falha muitas vezes. Mas a justiça de Deus, essa não falha. A justiça de Deus não falha. Aos olhos de muitas pessoas, eu talvez seria uma prostituta, drogada, talvez eu ia morar nas ruas, sem destino, sem direção. Mas Deus preparou um outro caminho que ninguém esperava para a minha vida. E por causa disso, hoje eu estou compartilhando contigo essa palavra. Te dizendo que existem sentimentos dentro de nós que não agradam a Deus. E muitas vezes nós somos alvos desse sentimento por outras pessoas, sentimentos que nos prejudicam, e também nós geramos dentro de nós esse tipo de sentimento muitas vezes. Mas quando nós caminhamos com o Senhor e quando nós lemos a palavra de Deus e nos deixamos ser transformados por ela, esse sentimento até pode nascer no nosso coração. Um pensamento até pode nascer na nossa mente. Porque o que Jesus está dizendo é que aquele que pensou no adultério, por exemplo, ele já pecou, não é que o pensamento não vai passar na nossa mente. Mas aquele que alimenta esse tipo de pensamento. Existem coisas que são involuntárias, nós pensamos involuntariamente. E cabe a nós alimentar ou não esse tipo de pensamento. Existe muitas vezes uma coisa que é involuntária no nosso coração, em vez de se alegrar com a vitória de alguém, há determinados momentos talvez a gente pense assim, por que ele não eu? Mas nós podemos sufocar esse tipo de sentimento com a palavra de Deus, orando a Deus, pedindo, Senhor, me limpa, me purifica, sem esconder esse tipo de sentimento. Quantas pessoas já me feriram e olhando nos meus olhos, não foram capazes de admitir que me feriram, que me machucaram, que foram injustas. E talvez eu tenha sido injusta com muitas pessoas também. Mas nós precisamos ter a capacidade de fazer uma autoavaliação e admitir isso. Muitas vezes a gente dá uma pincelada, tem coisas que a gente fez que a gente nem se lembra, e a gente dá uma pincelada e diz para Deus, Deus, perdoa as coisas que eu fiz de errado. Mas existem coisas que o Senhor traz na nossa memória que nós fizemos de errado. Existem julgamentos, muitas vezes, que a gente faz, até involuntariamente, a gente olha para as pessoas e já rotula elas. E aí Deus vem e Ele faz a gente modificar esse pensamento. Ele faz com que esses pensamentos sejam transformados. Quando nós nos permitimos, quando nós estamos com o coração aberto para meditar na palavra de Deus e entender que a Bíblia diz que se tem uma coisa pura, justa, agradável, amável a Deus, nisso pensai. Nisso que nós devemos pensar. Nas coisas santas, nas coisas que são puras, não fazer pré-julgamento de ninguém. E nem cobiçar aquilo que é dos outros, como fez Acabe. Protege a tua casa, protege a tua família. Te protege. Começa a orar se tu não sabe orar. Começa a ler a palavra de Deus, o livro de Salmos. Contém orações ali. Existem muitas orações. A palavra de Deus é uma oração. A gente ora, a gente fala com Deus, a gente está lembrando para Ele as promessas que Ele nos fez na sua palavra. Então começa a ler no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo João, no livro de Salmos ou de Provérbios ou Eclesiastes, são livros de fácil compreensão.
Recebe o Senhor Jesus aí onde tu tá, na tua casa, confessa Ele também publicamente, deixa Ele te transformar, deixa Ele te purificar a tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua história vai ser transformada. E te lembra que essas coisas na terra todas vão passar e nós não sabemos o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o nosso último dia. Mas o Senhor te garante uma eternidade com Ele no céu quando nós temos disposição para a mudança e para não sermos iguais aos maus. Eu quero deixar aqui uma última palavra e te fazer um convite. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos pecar. Há uma demora, não é uma demora, mas há um processo na transformação pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo já era velho e ele foi reconhecer que ele recusou a presença de Marcos, ele não teve paciência com Marcos, que estava com ele, sobrinho de Barnabé, o mesmo Barnabé que teve paciência com Paulo e apresentou ele para a igreja quando ninguém queria saber de Paulo, achando que ele estava disfarçado no meio dos crentes como perseguidor de cristão e queria matar eles. Ninguém acreditou na conversão de Paulo, mas Barnabé acreditou. E agora Paulo discute com Barnabé porque ele não está acreditando que Marcos vai ser um obreiro de Deus. Paulo não teve a mesma misericórdia que recebeu. Mas lá na velhice, ele reconhece, ele diz, agora eu preciso de Marcos, porque ele me é útil no ministério. Só lá na velhice. Então, existem situações que muitas vezes nós vamos, quando nós estamos com o coração disposto a ser transformado, não era o caso de Acabe, não era o caso de Jezabel, e Deus sabe disso, Deus não é injusto. Deus conhece um coração que está aberto a ser transformado. Toda injustiça vai ser julgada, ainda que tu sofra uma injustiça, tu vai poder estar em paz no Senhor, porque tu sabe que ela não vai ficar impune, ela vai ser julgada. Existem pessoas que têm dificuldade de serem limpas pela palavra, em algumas áreas da vida. Existem homens já anciões, existem homens velhos já, que têm alguma dificuldade de ser transformado pela palavra. Mas Deus conhece o seu coração. Sabe o que acontece? Uma hipocrisia muito grande. Existem pessoas, por exemplo, que na frente dos outros elas são uma coisa e atrás ela é outra coisa. E muitas vezes se mostra com santidade, se mostra como uma pessoa santa, purificada. Não é isso que agrada a Deus. Agrada a Deus que a gente seja quem nós somos. Mesmo que muitas vezes a gente esteja errado e a gente tome alguma atitude errada na frente dos outros, na presença de alguém, sem ocultar de ninguém, há sinceridade em nós. As pessoas estão vendo quem a gente é de verdade. Por exemplo, nesse momento, uma circulação aí de uma polêmica a respeito de irmãos que falam palavrão, inclusive pastores, líderes religiosos. E no primeiro momento, quando a gente olha, se a gente não tem a palavra de Deus para refletir, para pensar, para meditar, muitas vezes a gente vai julgar, dizendo, não, é um líder religioso, deveria ser exemplo. É claro que líderes religiosos têm que ser exemplo. E eu não estou em defesa disso de maneira nenhuma. Uma pessoa, ela precisa verdadeiramente ser transformada por Deus. Mas quantas pessoas têm coisas ocultas, que não é um palavrão, mas às vezes assiste pornografia? Quantos pastores, líderes religiosos têm problema com esse tipo de coisa? Ou pornografia, ou alguns que são violentos, irados. Dentro de casa fora são uma coisa, na igreja são uma coisa, na rua são uma coisa, dentro de casa é outro. Não só líderes religiosos, mas estou falando de várias pessoas. A igreja, infelizmente, é muito atacada. Mas as pessoas são assim, o mundo é assim. Mas a igreja é atacada porque as pessoas ainda têm esperança que haja uma diferença entre a igreja e o mundo. Mas o que nós não podemos ser é hipócritas, condenando os erros dos outros e manifestando os nossos erros nas ocultas, nas escondidas, por baixo dos panos, como se nós fôssemos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Eu não vim aqui te pregar perfeição.
Acabe poderia ter os erros dele, como muitos outros tiveram. Davi errou, cometeu assassinato, adultério, mas se arrependeu de verdade e mudou a sua conduta. E Deus perdoou, porque o que agradava a Deus era o coração de Davi, que se inclinava para o arrependimento. É isso que agrada. Davi tentou esconder o seu pecado, mas a gente não esconde de Deus, pode esconder de todo mundo. Muita gente pode até parecer, pode até esconder de todo mundo, mas não esconde de Deus. E se tu estiver orando, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, aquilo que está oculto vai ser revelado. O Senhor não vai te deixar cegas. O Senhor não vai te deixar sem entendimento. O Senhor vai te guardar, vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família. Mas se tu sofrer alguma injustiça, entenda que tudo isso vai ser julgado. E aí eu quero te dizer que talvez eu vi outro dia um rapaz dizendo, que bonito, Deus vai julgar lá um dia. Enquanto isso as pessoas sofrem, assim como é na terra. Quanto tempo demora um julgamento? Quanto tempo demora para alguém ser condenado por um crime? Nós precisamos também esperar. Da mesma maneira, nós precisamos confiar em Deus e crer na justiça dele, ainda que a gente sofra. Confessa Jesus aí onde tu tá, diz para ele, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e os homens, e eu te peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados e que o Senhor me ajude a perdoar quem eu feri, quem eu machuquei. Me ajuda a perdoar quem me magoou e quem eu magoei. E caminha comigo nessa jornada. Me ajuda até o final, que o teu Espírito venha sobre mim e permaneça comigo até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Se tu tiver a oportunidade de ir numa igreja, pede a orientação do Espírito Santo. Existem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus, porque o Senhor, a presença de Jesus, ela vai além de denominações, além de paredes, além de placas religiosas. A igreja de Jesus nada tem a ver com placa, com nome. O corpo de Cristo é muito maior do que algumas pessoas imaginam. E eu quero te convidar a pedir a direção e orientação do Espírito Santo. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe aonde talvez o Senhor te conduza, tu tenha filhos pequenos, talvez o Senhor te conduza para uma igreja onde tem uma escolinha, onde os teus filhos, muitas vezes atormentados do mundo, atormentados de espíritos malignos, cheios de coisas, e nossas crianças também, que já são cristãs, muitas vezes sofrem também com opressão mesmo, né? A gente orando, a gente buscando a presença de Deus, nós somos oprimidos, porque os demônios, eles não querem que nós estejamos na presença de Deus. E a ideia deles é desviar os nossos filhos. Então, muitas vezes as crianças são oprimidas, nós precisamos orar muito, nos guardar, nos purificar, ensinar a palavra para os nossos filhos. E às vezes a gente na igreja não consegue nem a criança entender direito o que está acontecendo na igreja e nem o pai ou a mãe consegue ouvir aquela palavra que vai libertar, que vai trazer uma transformação para a sua vida. Então busca, se Deus te orientar, se o Espírito Santo te orientar, busca um ministério onde tenha uma escolinha infantil para o teu filho, para ele ser acolhido, ser amparado, ouvir a palavra no formato que a criança consegue absorver, e que tu também possa ter tranquilidade para receber esse alimento do céu que vai te fortalecer, que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, tá certo? Se tu ficou até aqui, eu sei que não são todos que ficaram, porque ficou um vídeo extenso, um vídeo longo, não era o objetivo, mas acabou ficando. Se tu ficou até aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar contigo. Vou fazer uma oração aqui antes de terminar o vídeo, para Deus abençoar a tua vida e essa palavra, ela vir te transformar e vir te ajudar. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento por essa pessoa, Pai, que o Senhor tem um projeto na vida dela, o Senhor tem um plano, um propósito de transformação, de mudança e de salvação na vida dela.
Pai Santo, que essa palavra ela fique trabalhando, ela fique ali transformando o coração dela segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, o teu poder, Senhor Jesus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, Pai. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Eu te peço nesse momento que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essa pessoa e repreenda todo o mal na mente dela. Todos os espíritos malignos, todo o levante das trevas contra a vida dela seja repreendido, seja expulso na autoridade do Espírito Santo. Todos os cômodos da casa dela, no trabalho, na empresa, Senhor, nos projetos, os sonhos dela, em nome de Jesus, a faculdade, o curso que ela faz, tudo isso seja próspero, que ela venha concluir, que ela venha conseguir terminar, que ela não seja alvo de inveja, mas que o Senhor venha guardar ela debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Se tu foi abençoado através dessa palavra e Deus falou contigo, compartilha para que mais pessoas possam também serem abençoadas, tá certo? Quero te deixar aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.